aí, gente, hello, sumida por motivos de tô estudando muito. Enfim, feliz ano novo, feliz Natal pra todo mundo. Que seja um ano muito próspero, que seja um ano abençoado, né? Que Deus, o universo e os seres de luz que estão do outro lado continue abençoando as nossas vidas, né? Então, gente, tô num cenário bem diferente, né? Do que eu costumo aparecer, eu acho. Com uma vida bem diferente. Mas é a vida que eu pedi, entendeu? Que eu comecei a caminhar pra conseguir. E eu só tenho a agradecer, gente. Faz muito tempo que eu não gravo. Faz tempo que eu não falo, assim, abertamente com a câmera. E eu decidi, tava com vontade de fazer isso, na verdade. E não tava conseguindo por questão de tempo, na verdade. Esse tempo era pra eu estar estudando. Mas eu peguei pra assistir um filme no horário do almoço. E acabei me desfocando totalmente dos estudos. Então, gente, tem vários cases assim na minha cabeça. E eu queria botar isso pra fora, né? De alguma forma. Já que eu também não tô conseguindo escrever. E um adendo, gente. O fim do fim. O meu diário, né? Eu não lembro se eu já mostrei aqui. Eu fiquei sem celular por uns meses. E foi uma das melhores coisas que me aconteceu, né? Tirando o fato que eu não conseguia me comunicar, né? De certa forma com as pessoas. Mas isso foi muito bom. E tirar foto, que é o que eu mais gosto de fazer. Por isso que eu gosto de ter um bom celular pra tirar foto. Enfim, esse era o meu diário. Era. E por motivos de estou estudando muito, acabou tendo que se tornar o meu caderno de estudos. E, gente, aconteceu uma situação muito chata comigo no curso que eu tô fazendo. E eu levava, como eu imaginava que ninguém iria mexer e tal, eu não tirei as folhas que tinham coisas muito íntimas. E aí acabaram pegando de brincadeira. E eu fiquei muito sentida e arranquei todas as folhas. Então ele ficou assim. E tem uma coisa muito legal que eu quero mostrar. Mas, enfim. Esse desenho incrível que a minha amiga Kathleen fez pra mim. E o recadinho de uma das nossas primeiras conversas, que eu disse que era injusto faltar um pão com presunto e chuveiro bem quentinho para as pessoas que moram na rua, que não tem essa vida confortável, né? O básico. E aí ela botou isso aqui pra mim. É incrível, né? Por isso que ele é tão especial. Mas enfim, gente, o intuito do vídeo é desabafar mesmo. Como que a vida se abre, né? Como os caminhos se abrem quando a gente tá disposto a caminhar. E às vezes a gente acaba esquecendo que para conquistar o que a gente deseja, a gente tem que sair da zona de conforto. Isso para mim tem sido muito complicado, porque eu comecei a estudar, eu tô estudando 13 horas por dia. Não 13 horas líquidas, né? Mas na teoria são 13 horas. Eu começo às 7 da manhã e paro às 8, basicamente. E aí eu chego em casa e ainda estudo mais. Então são mais de 13 horas. E teve as férias, né? Foram 30 dias que meu curso parou. E nesses 30 dias eu não quis estudar. Até porque no ano passado, né, de 2025, eu me mudei. Eu tive que criar responsabilidades muito grandes. E foi um ano muito cansativo pra mim. Mas também foi um ano maravilhoso, eu não tenho o que reclamar. E essas férias eu tirei pra curtir, gente. Pra botar pra fora um lado que eu não conhecia. E
E foi incrível, eu percebi o quão amada eu sou, o quão abençoada. E como que às vezes a gente não percebe isso, né, no dia a dia. Isso foi uma coisa muito, sabe, que mexeu comigo. E nesses últimos dias, né, tem uma semana que minhas aulas voltaram. E tá sendo muito difícil pra mim, assim, eu não me sinto, não sei, a sensação, sabe? É uma sensação de, será que eu tô no caminho certo? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que vai valer a pena? Será que eu vou conseguir? Será que eu estou evoluindo? E eu não sei, eu acredito que isso seja normal com as pessoas. Mas eu antes era uma pessoa que, quando eu queria algo, gente, nada me impedia de conquistar aquela coisa, sabe? E como eu entrei pra uma zona de conforto, eu não sinto que eu esteja fazendo o necessário para atingir o que eu tanto desejo. E eu não sou mais aquela pessoa ambiciosa para os meus sonhos, para esse sonho que não é só um sonho, é um objetivo. E isso tem me deixado assim, sabe, de uma forma muito pensativa, reflexiva, medo, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, tem tanta gente que queria estar vivendo o que eu tô vivendo agora, sabe? E eu tenho medo de não estar seguindo o caminho certo, de não estar fazendo o que a minha alma deseja, sendo que é uma coisa que eu carrego há anos comigo. E agora eu tô tendo a oportunidade. Eu pedi por essa oportunidade. Pessoas próximas a mim estão deixando de fazer coisas para eu conquistar esse sonho. E eu não sinto que eu tô fazendo o suficiente. E isso tem me deixado muito preocupada, porque eu não tenho tanto tempo assim pra conquistar esse sonho, sabe? E eu começo a fazer as coisas, aí vem um cansaço. Uma coisa que não é normal. E tem sido muito difícil carregar isso. Por mais que eu não precise estar carregando isso sozinha. E tem sido algo que eu não sei se é pelas coisas da vida, entende? Eu não sei se são pelas experiências do passado. Mas esse medo de não conseguir, sabe? É foda, gente. Foda. E eu também não sei explicar. Eu sei que tá sendo complexo, assim. E que eu não sei se vai dar certo. Sabe? Eu fico chamando os meus guias o tempo todo pra conversar. Porque eu não tenho essa liberdade de falar sobre isso. Sobre as minhas crenças, né? E eu não tenho tempo pra ir a um ambiente que eu me sinta confortável. Em questão de religião mesmo, de crença. E eu já tenho todas as respostas para as minhas perguntas, os meus questionamentos. Mas mesmo assim eu sinto que não é suficiente. Sabe? Porque não depende deles. Depende de mim, sabe? E é foda, gente. É foda ter que carregar a própria cruz.
assumir as responsabilidades que você pega pra você mesma e como é difícil caminhar pelo seu propósito. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu viro o mundo, eu me desdobro pelos outros. E pra mim, pela primeira vez, assim, em muitos anos, eu tenho que... Em muitos anos não, essa é a primeira vez mesmo, no sentido de estudo e tal, que eu tenho essa oportunidade de conquistar verdadeiramente o meu sonho. E eu não, sabe, não tô com aquela garra que eu carrego dentro de mim. A ambição, né? Isso é muito foda. Enfim. É isso, gente. É isso que tem passado. E como eu sempre digo nos outros vídeos, né? Eu gravo não pra quem assiste, até porque eu não tenho tantos seguidores assim, né? Mas eu gravo pra mim mesma, tá? Porque depois eu assisto os vídeos, eu reflito, mas eu tô tão na correria, gente, tão na correria que eu não tenho tempo nem pra escrever no meu diário, entende? Mas foi o que eu pedi. Os meus guias, os guias que me acompanham, que me protegem, Deus em primeiro lugar, Nossa Senhora, meu anjo da guarda, meus orixás, meu ori, abriram um caminho pra eu poder caminhar. E tá sendo muito complicado lutar contra a minha própria mente, sabe? Ter que lidar com questões, olhar pra lugares dentro de mim que eu pensei que eu não ia precisar olhar. Isso é muito complicado. E ter que me adaptar ao ambiente que eu tô, coisa que pra mim não é difícil, mas eu tenho que ponderar a minha forma de ser neste momento. E é isso aí, gente. É que o mundo é muito materialista ainda, né? E infelizmente, gente, o dinheiro é um meio que te dá privilégios. E eu também quero esses privilégios pra minha vida. Entendeu? Eu digo muito isso pro meu pai, que é kardecista, né? Que ser humilde não é ser pobre. No sentido, assim, de viver na miséria. A gente não pode romantizar isso. Isso não é certo. E eu não romantizo, tá, gente? Eu só acho que poderia ter outro caminho, sabe? Porque, gente, eu super ficaria no mato. Super. Mas, ao mesmo tempo, eu amo a vida que eu levo. Que não é uma vida de pobreza. Entende? Não é uma vida com muito dinheiro, mas também não é uma vida com pouco dinheiro. Graças a Deus, graças aos esforços da minha família, que me proporcionam isso. E nessa virada de ano, gente, foi pica. Eu fui pra São Tomé, eu viajei, eu conheci pessoas. Eu passei um tempo com uma das minhas amigas mais antigas, entende? A gente passou a virada juntas. E a Duda, né, a Maria Eduarda, é uma pessoa que sempre me ilumina, assim. E dessa vez, né, esse tempo que a gente passou juntas, ela fez olhar pra lugares dentro de mim que antes eu não olhava. Ela trouxe à tona umas características, trouxe uma versão que eu ainda não conhecia, que eu não tinha conhecimento. Trouxe à tona que não importa, você tem que ser quem você é, mas saber se conhecer os seus limites, respeitar o outro, se respeitar, né? E
moderar suas palavras. Eu acho que isso também é uma coisa que eu estou me convidando diariamente a fazer há muito pouco tempo, porque eu ando muito grossa com as pessoas, grossa não, grosseira com as pessoas próximas a mim, sem paciência, enfim. Mas é isso, gente, é isso. Eu desejo que esteja um ano de conquistas, um ano próspero. Hoje, né, dia de Oxóssi, dia de São Sebastião, que nesse dia de hoje, que o Oxóssi abra o caminho das matas pra gente e que faça a gente acertar o nosso alvo, o alvo certo, com uma única flecha. Até porque ele sabe o caminho e conhece o tempo pra chegar lá, pra alcançar o objetivo. É isso, gente. Tamo aí, entendeu? Correndo contra o tempo. Ai, tendo que se desdobrar pra conquistar uma vida melhor. E poder ajudar aqueles que a gente ama, aqueles que precisam da gente. É isso aí, gente. Então é isso. Desejo que Deus e Oxalá abençoe esse ano demais. E já tá abençoando, né? É isso aí.